é Silvia Renata de Oliveira Penchel, eu sou tabeliã e oficial registradora do Cartório Ofício Único de Quatis, interior do Rio de Janeiro. Sou especialista em Direito Civil e também em Direito Notarial e Registral. E hoje eu vou falar para vocês sobre a terceira aula sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Na última aula a gente definiu quem é o estrangeiro que pode adquirir imóveis rurais no Brasil e hoje a gente vai falar das limitações que esse estrangeiro vai ter que observar para adquirir esse imóvel no Brasil. Bom, antes da gente entrar nas limitações propriamente ditas, eu vou falar para vocês da hipótese em que essa aquisição de imóvel rural por estrangeiro pode ser livre, ou seja, que não precisa observar a Lei 5.709 de 71. Essa aquisição pode ser livre quando o estrangeiro for pessoa física e estiver adquirindo um imóvel com área de até 3 MEIs, até 3 módulos de exploração indefinida e não estando esse imóvel em área indispensável à segurança nacional. Vamos explicar melhor o que é isso. O que vem a ser MEI, né? O que vem a ser esse módulo de exploração indefinida? Esse MEI, esse módulo, ele nada mais é que uma unidade de medida. É uma unidade de medida expressa em hectares. Essa unidade de medida, ela é estabelecida pelo INCRA em cada região do nosso país. Ou seja, cada região do nosso país vai possuir um MEI diferente que o INCRA vai estabelecer de acordo com as condições econômicas e sociais daquela região. Então, esse MEI, esse módulo, ele é utilizado especificamente para essa matéria aqui, de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Porque assim, quando a gente fala em imóvel rural, existem vários módulos. Existe o módulo rural, o módulo fiscal, a fração mínima de parcelamento, mas para essa matéria aqui, de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, a gente vai trabalhar só com o MEI, que é o módulo de exploração indefinida. Esse módulo de exploração indefinida, ele não vem no CCIR, tá? Naquele certificado de cadastro de imóvel rural. Diferente do módulo rural e do módulo fiscal que vem no CCIR, o MEI não vem. Para a gente saber o MEI de cada região do país, a gente tem que ir na instrução especial 50 do INCRA. Nessa instrução do INCRA, a gente vai poder saber qual é o MEI daquela região que a gente está trabalhando. Então, recapitulando, o estrangeiro, pessoa física, está adquirindo imóvel com área até 3 módulos de exploração indefinida e que não esteja em área indispensável à segurança nacional, essa aquisição pode ser livre, não precisa observar as limitações da Lei 5.709. Se estiver em área indispensável à segurança nacional, vai precisar de uma autorização do Conselho de Segurança Nacional. Agora, tem um detalhe nessa matéria, nessa hipótese aqui. Se o estrangeiro pessoa física ele já adquiriu um imóvel rural com área inferior a 3 módulos e ele quer adquirir um segundo imóvel rural cuja soma da área com o primeiro não ultrapasse os 3 módulos. Ele vai poder fazer essa aquisição de forma livre, sem observar a Lei 5.709? A resposta é não. Mesmo que a soma da área desse segundo imóvel com o primeiro não ultrapasse os 3 módulos, por ser uma segunda aquisição, esse estrangeiro vai precisar obedecer à Lei 5.709, ele vai precisar de uma autorização do INCRA. Essa matéria não é tão pacífica, tá? Por exemplo, no estado de São Paulo, eles entendem que se essa segunda aquisição não atingir 3 MEI, a soma da área dessa segunda aquisição com do imóvel que ele já adquiriu, não atingir os 3 módulos, não haveria por que não ser livre essa aquisição. Então, em São Paulo é pacífico que essa aquisição pode ser livre. Mas essa não é a posição que prevalece e aqui no Rio de Janeiro a gente adota a outra posição, que é a posição que prevalece. Ou seja, que essa segunda aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira, ainda que não atinja os 3 MEIs, vai precisar sim de uma autorização do INCRA.
Isso está no artigo 334 do nosso Código de Normas. Bom, uma outra hipótese em que a aquisição de imóvel rural por estrangeiro pode ser livre no nosso país é o caso de sucessão legítima, ou seja, aquela sucessão que decorre da lei. Isso está expresso no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 5.709 de 71. E por que no caso da sucessão legítima essa aquisição vai ser livre? Isso não é muito difícil a gente entender o porquê. Porque assim, a gente sabe que pelo princípio da Saizine, com a morte da pessoa, a posse e a propriedade dos seus bens se transfere de forma automática para os herdeiros. Ou seja, se a transmissão é automática, ela independe de preenchimento de qualquer requisito ou de observância de qualquer limitação. Agora, a gente tem que prestar atenção que mesmo nesse caso, mesmo no caso da sucessão legítima, a lei diz o seguinte, que se o imóvel estiver em área indispensável à segurança nacional, ainda assim, ainda tratando-se de sucessão legítima, vai precisar de um assentimento do Conselho de Segurança Nacional. Ou seja, o herdeiro estrangeiro, ele vai receber o imóvel pela Saizine, mas para ele continuar naquele imóvel, ele vai precisar de uma autorização do Conselho de Segurança Nacional. Bom, a lei falou nessa hipótese da sucessão legítima. Já o decreto regulamentador dessa lei, que é o decreto 74995 de 74, ele ampliou as hipóteses em que a aquisição pode ser livre. Ele falou que pode ser livre no caso de sucessão causa-mortes. Veja bem, a lei falou em caso de sucessão legítima, que é aquela que decorre da lei. O decreto veio e falou que poderia ser livre no caso de sucessão causa-mortes, que pode ser tanto sucessão legítima como sucessão testamentária. Mas essa não é a posição que prevalece. A posição que prevalece é que a única aquisição de imóvel rural por estrangeiro que pode ser livre através de sucessão causa-mortes é a da sucessão legítima. A sucessão testamentária vai ter que observar as limitações da Lei 5.709 de 71, até porque é fácil a gente visualizar que seria muito fácil burlar o objetivo da lei através de um testamento. Bom, acabei de falar para vocês as hipóteses em que a aquisição pode ser livre e agora eu vou falar das limitações propriamente ditas que um estrangeiro vai ter que respeitar caso queira adquirir um imóvel rural no Brasil. Bom, se esse estrangeiro for pessoa física e estiver adquirindo um imóvel até 3 módulos, como eu já falei para vocês, essa aquisição é livre. Agora, se ele estiver adquirindo um imóvel de 3 módulos a 50 módulos de exploração indefinida, ele vai precisar de uma autorização do INCRA. E ainda, se esse imóvel estiver em área indispensável à segurança nacional, ele vai precisar também de uma autorização do Conselho de Segurança Nacional. Aliás, gente, isso sempre, tá? Sempre que estiver em área indispensável à segurança nacional, vai precisar dessa autorização do Conselho de Segurança Nacional. Aliás, sempre não, era sempre. Agora a gente tem uma exceção, que é o caso da alienação fiduciária, mas isso eu vou falar na última aula. Em regra, sempre que estiver em área indispensável à segurança nacional, precisa dessa autorização do Conselho de Segurança Nacional. Então, vamos recapitular aqui. Pessoa física estrangeira que quer adquirir o imóvel rural. Até 3 módulos de exploração indefinida, aquisição livre. Entre 3 módulos e 50 módulos de exploração indefinida, precisa de uma autorização do INCRA. E ainda, se esse imóvel tiver 20 módulos de exploração indefinida, essa pessoa também vai precisar apresentar um projeto de exploração dessa área e esse projeto também vai ter que ser aprovado pelo INCRA. E se essa pessoa jurídica estrangeira quiser adquirir um imóvel cuja área seja superior a 50 módulos, ela vai poder adquirir? Olha, a princípio não. A princípio o limite são 50 módulos, mas o Congresso Nacional pode autorizar que essa pessoa adquira uma área maior que 50 módulos.